Fala pessoal, tudo bom com vocês? Novo vídeo no canal, uma nova construção para vocês acompanharem e dessa vez nós temos novidades em relação ao sistema construtivo. A gente já mostrou bastante obras aqui em estrutura metálica, tijolo ecológico e nessa casa nós estamos trabalhando com o nosso tão utilizado aí sistema convencional. Esta casa é a Casa Serena, nós temos aqui cerca de 234 metros quadrados, 3 suítes, ok? Varanda gourmet, a gente vai entrar daqui a pouco na casa para vocês entenderem um pouco melhor, mas a gente vai falar sobre hoje principalmente a questão de como a gente aproveitou esse terreno. Sempre que a gente apresenta uma nova obra, a gente explica o terreno porque é um dos pontos principais que se deve ser pensado desde a fase de projeto arquitetônico para que você possa economizar, no caso, na sua construção e conseguir deixar lá dentro do orçamento. Então aqui nós temos um terreno de 490 metros quadrados e nós tínhamos um desnível aqui de cerca de 1,70 m para os fundos. O terreno ele começava nivelado, tinha um pequeno aclive e depois ele caía. Então vou mostrar para vocês agora lá no fundo como funcionou, como a gente trabalhou a questão do muro de arrimo para fazer o nivelamento da nossa casa. Portanto, no terreno nós temos um declive, na verdade ele começava como esse terreno? Ele começa com um pequeno aclive, ele nivelava e no fundo ele caía. Então aqui fica bem bacana a gente ver porque vocês começam a ver o desnível do terreno, né? A gente começando a aumentar essa diferença de altura, que nós precisamos então fazer um muro de arrimo para conseguir chegar no nível que a gente precisava para começar, no caso, a construção da casa. Muitas pessoas perguntam sempre, Jonathan, o que vale mais a pena? Vale mais a pena eu realmente fazer um muro de arrimo, um aterrar? Vale a pena eu fazer uma laje? Sempre vai depender do seu projeto, pessoal. A partir do momento que a gente tem um desnível muito grande, a partir de 2,5 metros, 2 metros, 2,5 metros, dependendo da característica do terreno, já começa a ficar interessante a gente pensar na possibilidade de trabalhar assim com uma laje, né? Com isso, trabalhar com essa laje elevada do solo, para fazer o nivelamento do terreno, certo? E com isso, então, a gente não precisar fazer muro de arrimo. Porém, cada terreno vai funcionar de uma forma diferente. Aqui mesmo, o que acontece? Como eu disse, como a gente tinha um terreno que ele já vinha praticamente, ele tinha um pequeno aclive e depois ele caía, isso já começa a não ficar mais tão interessante. Por quê? Se eu fosse sair com uma laje lá da frente, não faz sentido nenhum, porque o terreno já está no nível que eu precisava. Eu precisei, na verdade, entrar com um corte inicial para depois eu fazer um aterro. Então, como eu disse, cada caso é um caso. Se o terreno já é um terreno que ele já começa e já tem um declive, começa a ficar mais interessante essa questão da gente pensar numa laje. Agora, voltando a falar um pouco sobre a questão da parte do nosso muro de arrimo. O muro de arrimo aqui, a importância dele, né, no caso de um projeto, ele tem que ser pensado de uma forma onde o máximo possível a gente tem que evitar, mas quando a gente opta pela utilização dele, o que eu quero dizer com isso? Existem possibilidades onde eu não faço o muro de arrimo e trabalho o terreno no perfil natural. Então eu não nivelo esse terreno como um todo e eu deixo a casa, então, a implantação da casa em um nível que eu preciso e deixaria depois um talude, por exemplo. Aqui não foi interessante trabalhar dessa forma e optou-se pelo muro de arrimo. Com isso, se eu tenho um muro de arrimo, 2 pontos importantíssimos que a gente tem que pensar. Já tirando fora a questão do projeto, que deve ser o básico, o projeto de muro de arrimo tem que ser feito. Impermeabilização e drenagem. Então a gente fez toda a parte de impermeabilização do nosso muro aqui, né? E depois a gente entrou com essa linha de drenagem. Impermeabilização para, no caso, impedir, né? Se vocês verem aqui, vocês vão pensar o seguinte, se eu tenho toda essa área, né? Que no caso eu tenho o corpo da casa e eu tenho toda essa área no entorno que futuramente vai ser grama. Quando chover, o que vai acontecer? Esse solo, né, quando ele não é um solo que ele faz com que essa água realmente percole, que a gente fala, ou seja, essa água não infiltre, esse solo vai começar a ficar encharcado e isso aqui vai virar uma grande piscina. Não é mesmo? Então a gente precisa impermeabilizar o muro, primeiro, para garantir que essa umidade não saia para fora, né, no caso não venha para essa lateral aqui, e com isso a gente começa a ter algum tipo de patologia nesses blocos, algum problema estrutural, que no caso vai começar a afetar nossas ferragens, oxidação e tudo mais. E além disso, eu preciso gerar o quê? Uma linha de drenagem para que na hora que essa água ela cair nesse terreno e ela vier de encontro com o meu muro, ela encontre uma barreira inicial que é a impermeabilização, e ela vai descer, portanto, e ela vai encontrar um caminho. O problema maior que nós temos em muros de arrimo normalmente é essa questão de que a água não tem para onde ir e ela fica pressionando lateralmente o muro e por isso que os muros acabam vindo a tombar. Primeiro, lógico, se não for um muro que foi projetado, não se tem um projeto estrutural, mas principalmente vocês podem reparar que quando vocês veem vídeos de muros caindo,
normalmente sempre está em um período chuvoso ou está chovendo exatamente naquele local, porque o maior agravante que nós temos mesmo em relação a uma possibilidade de um colapso de muro é a questão de falta de drenagem, que vai fazer o quê? Vai pegar essa água então que está chegando, vai chegar então num ponto onde eu tenho uma linha de drenagem. Normalmente ela é feito como? A gente tem um tubo dreno, e esse tubo dreno, ele é feito, a gente coloca brita em todo o entorno dele e envolve isso com uma manta bidim. Essa manta bidim, que no caso é um gel composto, que a gente fala, uma manta gel composto, ela faz com que a gente o solo não fique entrando dentro desse dreno, então a gente consegue manter esse dreno de uma forma que ele não acabe com algum tipo de entupimento por solo, vamos dizer assim, e essa água cai nesse ponto que está cheio de brita e com essa tubulação perfurada, e a gente encaminha ela. Então normalmente a gente encaminha essa tubulação para nossa rede de água pluvial e a gente livra esse esforço lateral, como eu disse, para conseguir ter um muro seguro. Aqui nós temos então a garagem da nossa casa. A gente vai trabalhar aqui com cobertura metálica, então a gente vai trabalhar com concreto armado, alvenaria, mais estrutura metálica. Entrando para cá, nós temos então nossas salas, né? Tanto sala de visita, sala de estar também, e a questão da nossa cozinha. Aqui eu tenho um pé direito, tá pessoal? Um pé direito mais alto, que vai ficar com cerca de 4,50 m por aqui. E depois a gente entra para essa parte da cozinha. Um ponto chave desse projeto aqui, sem dúvida, é essa integração que nós vamos ter entre a cozinha e nossa varanda gourmet. Então nós temos aqui uma porta de cerca de 8,40 m de comprimento, que faz então essa integração entre os ambientes internos e externos. Em conjunto com a nossa cozinha aqui, nós temos esse jardim de inverno logo atrás de mim, que terá porta de cerca de 2,90 m, ou seja, um grande espaço, né, para trabalhar tanto a parte de iluminação natural do projeto, quanto também a parte de ventilação. E adentrando na casa aqui, nós vamos ter, já entrando nessa parte mais íntima da casa, banheiro social. Logo em seguida nós temos a nossa lavanderia na minha esquerda aqui, escritório, e aí a gente vai realmente para a parte dos quartos. Aqui nós temos 3 suítes, sendo essas duas aqui trabalhando de uma forma espelhada, então elas são basicamente iguais, um pouquinho de diferença em relação às dimensões dos ambientes. E aqui a gente entra em si na nossa suíte master, né, que tem o maior ambiente da casa aqui, junto com essa porta que vai dar direto ali para o acesso externo da casa. E à direita nós temos a piscina, criando, né, toda essa extensão da casa, desde a parte interna, a varanda gourmet, e até essa parte mesmo do piso externo no entorno da nossa piscina. Essa foi então a apresentação da nossa casa Serena, uma casa em sistema convencional que vocês vão começar a acompanhar também aqui no canal. Nós falamos então um pouco sobre a questão dos níveis do terreno, muro de arrimo, e também conhecemos um pouco do projeto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.